Os espíritos dizem que a mente nunca está vazia. Há silêncios que falam, ideias que chegam de repente, impulsos que nos elevam, e outros que nos desviam. Quantas vezes um pensamento surge do nada e muda o rumo do dia? Mas afinal, quem inspira os nossos pensamentos? Como reconhecer a origem dessas vozes sutis e escolher com liberdade o que verdadeiramente nos faz bem? Hoje, vamos ouvir o que os espíritos ensinaram a Allan Kardec sobre a influência espiritual nas ideias e nas decisões, para despertar discernimento, paz e responsabilidade. Kardec pergunta: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginamos. Com frequência, são eles que nos dirigem. Isso não anula o livre-arbítrio, revela uma convivência invisível. Vivemos em rede, não apenas social, mas espiritual. Pensamentos são portas, simpatias íntimas, convites, hábitos, caminhos batidos onde certas presenças se acostumam a transitar. A questão central não é se há influência, mas com quem sintonizamos. E a sintonia tem senha, caráter, intenção e escolha. Kardec indaga: como distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que são sugeridos? Os espíritos respondem: quando um pensamento é sugerido, é como se uma voz íntima falasse. Em geral, os pensamentos próprios são os de primeiro impulso. Aliás, nem sempre importa separar com exatidão. Essa ignorância preserva a espontaneidade do bem e aumenta nossa responsabilidade quando escolhemos o mal. O ponto não é vasculhar a origem de cada ideia, mas o que fazemos com ela. Se a inspiração nos conduz à justiça, à paciência e à caridade, vale acolhê-la. Se alimenta orgulho, raiva ou indiferença, cabe discernir e recusar. O mérito moral nasce da resposta que damos ao chamado, e não da curiosidade sobre sua procedência. Kardec pergunta: os homens inteligentes e geniais tiram suas ideias apenas do próprio íntimo? Os espíritos respondem: às vezes sim, muitas outras recebem sugestões de espíritos que os julgam aptos a compreender e transmitir. Quando não encontram por si mesmos, pedem inspiração, quase sempre sem perceber que evocam. A intuição é ponte de mão dupla. Grandes descobertas, obras nobres, soluções que pacificam. Quantas nasceram de cooperadores invisíveis que nos estimulam a servir melhor. A inspiração séria não substitui o estudo nem o esforço. Afina. A visão amplia horizontes, desperta conexões e costuma visitar quem trabalha, persiste e deseja sinceramente o bem comum. Kardec questiona: disse que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é correto? Os espíritos respondem: depende da natureza moral do encarnado. É sempre bom naquele que aprende a escutar as boas inspirações. O primeiro impulso é um termômetro da alma. Se traz serenidade, respeito e utilidade, é provável que venha de boa fonte. Se atiça vaidade, impaciência ou crueldade, revela o que ainda precisamos educar. Educar o impulso é obra de todos os dias. Oração breve, respiração consciente, pausa antes da resposta. Pequenas disciplinas que afinam a escuta do alto. Kardec pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Os espíritos respondem:
Estudem o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a nós distinguir critérios simples e seguros. Aquilo que favorece humildade, justiça, paciência, perdão e serviço é bom. O que excita egoísmo, orgulho, violência e mentira é mau. O bem eleva sem humilhar. O mal seduz e cobra caro. Distinguir não é tarefa mística, é ética em ação. Kardec indaga: podemos nos livrar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Os espíritos respondem: sim, eles só se apegam aos que os solicitam pelos desejos e os atraem pelos pensamentos. O pensamento é um ímã. Onde estaciona, puxa a companhia. Cuidar do que pensamos é cuidar de quem nos visita. Reforma íntima, boa leitura, trabalho útil, prece simples e sincera. Tudo isso muda a atmosfera da alma. E com ela, as presenças que se aproximam. A libertação começa quando mudamos de sintonia. Kardec pergunta: e quanto aos espíritos cuja influência rejeitamos pela vontade, eles desistem? Os espíritos respondem: quando não há brecha, acabam desistindo, mas costumam aguardar o momento favorável, como o gato que espreita o rato. Por isso, vigilância e perseverança. Um descuido e a ideia antiga tenta regressar. Não é para temer, é para não dormir. Cada vitória moral fecha um pouco mais a porta. Cada recaída ensina onde precisamos reforçar as dobradiças. O bem exige constância, a constância dá paz. Kardec pergunta: por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos respondem: são instrumentos de prova à nossa fé e constância no bem. Como espíritos destinados a progredir, passamos por experiências em que aprendemos a escolher e a escolher melhor. Os inferiores só ajudam no mal quando te desejamos o mal. Ao mesmo tempo, outros nos influenciam para o bem, restabelecendo a balança e mantendo-nos senhores dos atos. Não há abandono, há pedagogia divina. A vida põe diante de nós duas inclinações e nos chama à maturidade da escolha. Sempre teremos auxílio do alto, tanto quanto o pedirmos e o merecermos pelo esforço. A prova existe, mas a balança é justa. Temos amigos do bem ao lado de cada tentação. Pense na mente como um rádio. O ar está repleto de emissoras, algumas sábias e serenas, outras ruidosas e vulgares. O dial é o livre-arbítrio. A cada instante, escolhemos onde parar. Quanto mais pura a intenção, mais nítida a frequência do bem. Ninguém gira o botão por nós, mas quando buscamos a estação certa, o alto amplia o sinal. Saber que nem todo pensamento é só nosso traz consolo e responsabilidade. Consolo, porque não somos o impulso que chega. Responsabilidade, porque decidimos o que fazer com ele. Se o pensamento pesa, eleva-o. Se a raiva acena, respira e ora. Se a vaidade seduz, lembra do serviço silencioso. A mudança de clima íntimo chama novas companhias. Os bons espíritos existem e trabalham em silêncio. Aproximam-se mais quando nos tornamos aproveitáveis. Coração simples, vontade de servir, estudo que ilumina, trabalho que pacifica. A cada dia, um pouco mais de luz. Os espíritos dizem que a mente é um santuário. Cuide do que entra, cultive o que permanece e ofereça ao mundo o que eleva. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de discernimento e paz. Participe da série Os Espíritos Respondem. Deixe nos comentários qual pergunta de O Livro dos Espíritos você gostaria de ver nos próximos episódios. A sua sugestão pode inspirar o nosso próximo vídeo.
que a sua sintonia hoje seja com o bem e que a paz acompanhe seus pensamentos.